Boa tarde, segunda série, tudo bem com vocês, meus queridos? Então vamos para a nossa aula de filosofia e eu quero que vocês peguem a apostila lá na página 26. A tia já vai resolver com vocês esses exercícios, mas antes vou fazer um apanhado aqui sobre o conceito ali de príncipes do Nicolau Maquiavel, sobre o conceito de virtude. A tia vai passar para vocês o conceito, aí nós já vamos resolver os exercícios juntos, tá bem? Então, vamos lá resolver o exercício número 1. Muito citado, Nicolau Maquiavel é um dos maiores expoentes do Renascimento e sua contribuição determinou novos horizontes para a filosofia política. A respeito do seu conceito de virtude, assinale as alternativas abaixo. Então, o que seria esse conceito de virtude segundo o Maquiavel? Era uma forma de manter a paz e a estabilidade do principado. Então, era a capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e os acontecimentos do seu governo, a forma com que ele lidava com as situações que lhe eram impostas. Então, lá na alternativa 1, a virtude é a qualidade dos oportunistas? Não, porque nós já vimos ali que é a capacidade do príncipe em controlar as ocasiões. Então, não são oportunistas que agem guiados pelo instinto natural e irracional do egoísmo e almejam exclusivamente sua vantagem pessoal. Essa é a resposta que não está correta, ela está errada. Próxima. O homem de virtude é, antes de tudo, um sábio. É aquele que conhece as circunstâncias do momento oferecido pela fortuna e age seguro do seu êxito. Então, essa aqui está correta. Então, a número 2 está certa. Mais do que todos os homens, o príncipe tem de ser um homem de virtude, um homem virtuoso, que seja capaz de controlar as ocasiões e os acontecimentos. Então, capaz de conhecer as circunstâncias e utilizá-las a seu favor. Então, a número 3 também está correta. Então, a alternativa certa é a letra B. Com base no que você aprendeu sobre Maquiavel, explique a mudança que a obra O Príncipe trouxe ao pensamento político ocidental. Então, qual foi essa mudança? Ela ocorreu, sobretudo, no entendimento da relação entre ética e política. Esse binômio foi fundamentalmente abalado, pois Maquiavel baseou-se na experiência efetiva das formas de governo que lhes eram contemporâneas, em vez de recorrer a ideias para pensar o governo e o poder, então por meio de princípios éticos e morais cabíveis no âmbito privado. E lá na número 3, considerando seus conhecimentos sobre as teses políticas de Maquiavel, vamos diferenciar aqui virtude de virtude. Então, o Maquiavel ele defendia a virtude como a virtude propriamente política, que era a habilidade de perceber, aproveitar e até mesmo criar ocasiões favoráveis para a conquista e a manutenção do poder. Por sua vez, a virtude ela já está ligada no âmbito moral, constituindo uma disposição constante e estável para praticar o bem. Então, o Maquiavel, ele acreditava que as virtudes morais, objetos da ética, não eram compatíveis com o exercício da política. Então, vocês vão posicionar-se criticamente em relação a este ponto de vista, justificando a opinião de vocês. Então, vão fazer pesquisa, vão escrever no caderno e, em forma de texto, vão estabelecer relações e distinções entre os pensamentos de Platão e Maquiavel quanto à prática do governante. Então, a tia quer que vocês façam uma pesquisa, escrevam lá no caderno sobre os pensamentos desses dois filósofos, ali o Platão e o Maquiavel, sobre a prática do governante. Vão fazer no caderninho e vão mandar foto para a tia valendo nota. Leia atentamente esta notícia. A crença vigente no universo político e entre os publicitários é a de que a campanha presidencial começa agora, com o início na televisão e no rádio, do horário de propaganda eleitoral gratuita, que de gratuita realmente não tem nada. Nesse momento do horário eleitoral,
o comando passa efetivamente aos marqueteiros, cuja crença fundamental é a de que, para conquistar votos, a imagem do candidato é mais importante do que a sigla do partido e do que o programa apresentado como guia das ações de governo. Há exceções, mas essa é a regra. Em geral, o fantoche manipulado pelo marqueteiro toma o lugar do candidato com ideias e propostas. Alguns desses profissionais que cuidam dos candidatos, chamados a tempos de telepolíticos, devem ter lido também Nicolau Maquiavel, quando ele diz: dirigindo-se ao príncipe, os homens em geral julgam antes com os olhos do que com as mãos. Todos veem o que aparentas por fora, poucos percebem o que há por dentro, e esses poucos temem a opinião dos muitos. O marqueteiro, não o candidato, entra em cena na televisão e no rádio. A regra básica a partir daí é esta: o contingente substitui o conteúdo. A forma de dizer é mais importante do que a consistência do dizer. Então, com base na leitura, escrevam lá no caderninho de vocês a relação estabelecida no texto entre a prática de alguns marqueteiros políticos e o pensamento de Maquiavel. Para isso, vocês deverão pesquisar na internet ou retornar a leitura lá na página 25, da 24 até a 25. E lá na seção Organize as Ideias, vão preencher o quadro com os principais aspectos da concepção política de cada pensador. Então, qual era a concepção política de Platão? Que para ele, a polis ideal, ali a cidade ideal, deveria ser governada pelo filósofo. Lembra desse nosso conceito aqui? Que, segundo ele, o filósofo era o único capaz de admirar a si mesmo e aos demais pelo bom uso, a si mesmo e aos demais pelo bom uso da razão. Os outros cidadãos deveriam assumir funções sociais estáticas divididas entre as seguintes classes: os magistrados, os guardiões e os guerreiros e os produtores. E Aristóteles? Ele não concebia um governo ideal, mas bons governos, aceitando inclusive a democracia, colocava as leis escritas acima dos interesses individuais, afirmando que os responsáveis pelo governo também deveriam se submeter a elas. E o Agostinho de Hipona, o que ele dizia? O Agostinho de Hipona citava a cidade de Deus, cujos cidadãos valorizavam as coisas divinas, e as cidades dos homens, cujos cidadãos valorizavam as coisas terrenas. Então, ele propunha que as pessoas se desprendessem dos vícios e buscassem viver de acordo com as virtudes. Além disso, julgava que a igreja deveria estar acima do Estado, porque ela apontava para as coisas celestes. Tomás de Aquino aceitava a resistência à tirania dos governantes, considerava que o princípio de governo deveria se adequar à virtude e em conformidade com a razão. Para ele, uma lei que não estivesse de acordo com a razão não passaria de iniquidade. E o Nicolau Maquiavel, ele dizia que a política pública era independente da ética. A virtude política era a virtude. O bom uso da fortuna e os fins da política eram a conquista e a manutenção do poder, que para alcançá-los os governantes poderiam empregar meios como a força e a astúcia, recorrendo à simulação e à dissimulação, uma vez que o povo seria mais atento às aparências do que à verdade. Então, assim conclui a nossa página 27. E vão fazer de tarefa a seção Hora de Estudo, lá da página 28. Tá bom, meus queridos? Então, um grande beijo e até a próxima aula.